Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana de volta da Fórmula 1, semana que vamos falar da Stock Car. Tem vitória na mesa aqui do Pelas Pistas, hein? Grande corrida do Nelsinho. Vamos falar tudo isso aqui no programa de hoje, então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os fãs da velocidade, que merecem, claro, e que querem saber um pouco mais sobre o mundo da velocidade. Afinal, Christian, você sabe, nós somos entusiastas de alta velocidade, mas também quem não gosta de conforto, tecnologia e economia, hein, Christian? Vamos começar pela vitória ou pelo BYD? Vamos começar pelo BYD, né? Vamos pelo BYD. Então tá bom. Tem coisa melhor do que um carro que entrega tudo no dia a dia? Não, né? Então se eu fosse vocês, eu passaria em qualquer revenda BYD para dar uma checada no BYD Song Pro 2026. E o que é o mais legal do 2026 é que eu vi que essa linha chegou ainda mais equipada e com preço reduzido, o que é raro de acontecer, né? E agora ele vem com ADAS 2.0, que é aquele pacote de Advanced Driver Assistance. Que é tipo quase um piloto automático, né? Que te ajuda nas frenagens emergenciais, que aquela ajuda nas faixas, dá um pouco de paz nas estradas e segurança dentro da cidade. Exato, tecnologia e desempenho juntos. Afinal, são 235 cavalos, quando o motor a combustão e o motor elétrico trabalham na mesma hora. Aí, sem contar que essa autonomia no modo híbrido vai para 1.100 quilômetros, ou seja, é um carro que vai longe, literalmente. Dá pra ir de Interlagos até Brasília e se brincar ainda dar umas voltas no autódromo de Brasília. De repente passar por Goiânia. E tudo isso com muito conforto. O espaço interno é muito grande, acabamento premium que você tem ali, central multimídia enorme de 12,8 polegadas. Sem contar a garantia de 6 anos para o carro e 8 para a bateria. A BYD chegou conquistando os brasileiros e agora com fábrica no Brasil. Feita para brasileiros, por brasileiros. BYD é do Brasil. É isso, agora sim! Que momento! Grande Nelsinho, tá até ali vendo de novo o extrato bancário depois da vitória dele na Stock Car ali. Que vitória, Nelsinho! Parabéns, hein? Que corridaça, hein? Foi um final de semana legal. Não dá pra... Legal. Então, se esse foi legal, imagina aquele que for... Bom, eu não vou nem entrar em detalhes. Não, do campeonato é mais legal ainda, né? Boa. Que legal. Aliás, legal pra vocês também, pro Christian lá com o pessoal da Escuderia Bandeira. 2 vitórias no fim de semana também. Que final de semana legal pra vocês, hein? O final de semana, eu acho que indescritível. É óbvio que a gente já teve a felicidade de praticamente passar por, eu diria que muitas categorias no mundo. E daí sempre tem aquela pergunta, né? Mas será que a emoção não é diferente quando você consegue uma conquista lá fora comparado com aqui? Depende que camisa você veste. Eu acho que nesse aspecto, não só nós dois, mas também todo mundo lá da Escuderia Bandeiras, se você puder pedir para mim descrever eles em uma palavra, um monte de racers apaixonados, enfim, todo mundo gosta de corrida, e quando você gosta de corrida, não importa se está correndo de foguete, Fórmula 1 ou carrinho de rolemã, você quer ganhar, você quer ser competitivo, você quer fazer o teu melhor, e a emoção depois do final da corrida é fantástico. Foi um final de semana, eu diria que perfeito, e pelo menos na minha carreira tá entre os 10 melhores. Que legal. Que bacana. E pra você, como que foi ali? Especialmente a disputa, aquela disputa você com o Gaetano. Fala um negócio, acho que a Stock ela vive um momento complicado em algumas coisas, mas é o tipo de imagem que acho que a categoria tava precisando, de ver uma disputa de 2 caras pilotando, mostrando o nível de competitividade da Stock, de pilotos. Acho que foi o tipo de imagem que a Stock tava precisando, essa disputa de vocês dois ali. Eu acho que com certeza disparado foi a melhor vitória minha da Stock Car. Eu acho que são por vários motivos, né? Um, por ser uma equipe tão nova, né? Uma equipe que em dezembro não tinha nenhum carro, não tinha oficina, não tinha nada. Em janeiro comprou 4 carros, contratando 50 pessoas da noite pro dia. Começando um projeto que, né?
você está competindo com os melhores do Brasil. Melhores mecânicos, melhores engenheiros, melhores chefes de equipe, melhores pilotos. A nossa referência é o Meinha, que está desde o dia 1 da Stock Car, é o cara que mais ganhou títulos nessa categoria. Andreas Mateis, Thiago Meneghel. Caras que... Então, assim, não só como piloto, mas conseguir fazer isso como equipe, e ganhar as duas corridas, né? A de sábado e a de domingo, realmente não tem palavras. Foi... Aí junta isso com o formato da prova, caindo para terceiro na largada, conquistando a liderança, perdendo depois no pit stop, passando de novo. Então foi uma corrida realmente bem tensa o tempo inteiro. Mas aqueles dias que, sabe, tudo se encaixa. Do pit stop, as ultrapassagens, ao ritmo do carro, setup, comportamento dos outros pilotos nas disputas, né? Sabe? As duas passadas praticamente foram por fora pela liderança. E as duas, os pilotos foram muito profissionais, né? Eles poderiam muito bem ter espalhado algumas horas e ter posto para fora, como muitos outros pilotos provavelmente teriam feito, mas, como eu disse em várias entrevistas lá, né? Essa é a diferença. Por isso que o Casagrande é um tricampeão, o Gaetano com certeza não ganhou o campeonato ainda na Stock, mas é um piloto jovem, tem muitos anos pela frente, com certeza tem muitos campeonatos que ele vai vencer. E diferencia entre outros que, né, talvez estejam na Stock Car há 30 anos e nunca ganharam o campeonato ainda. Então, enfim, foi um dia realmente muito especial para todos nós. Que legal, que bacana, hein? Realmente, boa vitória do Nelsinho. Vocês gostaram? Coloquem nos comentários ali o que vocês acharam da disputa ali do Nelsinho com o Gaetano na prova principal. Pra mim, o que eu achei? Agora eu quero saber. Não, achei fantástico. Mais ou menos tudo isso que ele tinha comentado agora. O respeito que teve entre ambos. Inclusive, quando eu cheguei no carro dele logo depois da corrida, óbvio que a gente se falou. Daí a primeira coisa que eu fiz, eu fui até o carro do Guy. Daí peguei ele pelo capacete e eu falei, ó, eu sei que você tá chateado, porque é óbvio que você queria ter terminado em primeiro, ao mesmo tempo, não é que ele terminou em último, ele terminou em segundo. Sim. Fez um ótimo resultado, principalmente, exatamente, principalmente para pontos lá no campeonato. Mas parabéns pela disputa. Eu olhei na cara dele e falei, foi sensacional. Não só de ver, mas o respeito de vocês dois, entendeu? O respeito dele pro Nelsinho e do Nelsinho pra ele também, porque teve um momento onde o Nelsinho tava por dentro, ele ainda não tinha ultrapassado ele, foi na primeira daquela sequência de S, que de repente ele podia ter soltado o carro em cima, desculpa, o carro escorregou, aquela desculpa que a gente tá careca de ouvir, já ouvi de 300 mil pilotos. E não foi esse o caso, então isso foi muito impressionante. Os dois já tinham tido um micro encontro em Interlagos, quando o Nelsinho era para ter ido pro Q3 e daí pegou ele de trânsito na volta rápida dele. Depois da classificação, ele veio pro box pedir desculpa. E a gente aceitou, é óbvio que eu aceitei, mas eu tava chateado, porque eu sabia que ele teria entrado lá no Q3. E não foi o caso, ainda mais do Gaetano, que além de eu ser fã dele, ele já correu com a gente lá na Granja, sei lá, 2, 3 anos seguidos, e eu sei da capacidade dele. Então, aquilo na hora, sim, eu preciso aceitar a desculpa do Gaetano, porque ele não vai vir aqui a troco de nada, mas ao mesmo tempo tava difícil de engolir. A gente sabe também que ele não é um piloto que causa, assim, tem características de alguns pilotos que exatamente. A gente sabe que faz isso. A gente sabe que o Guy pode ter sido algumas coisas que causaram aquilo, mas não fez de propósito, né? E daí ele saiu do box, virou as costas, a gente virou a página, a vida que segue. E algumas não, 3 corridas depois, a gente tá no que tá, os dois disputando de novo junto. Foi muito bacana. Legal, bacana. Próxima prova agora? Em Belo Horizonte, Curvelo. Curvelo. Que é o lugar que vai entrar no lugar de Belo Horizonte. Tá, no lugar da corrida que foi cancelada. Foi cancelada no Mineirão. Isso. Daqui a 2 semanas? É dia 15 de agosto, 15 de mais agosto. ou menos. 15 de agosto vai dar bastante tempo pra todo mundo voltar pra casa, pensar, melhorar, porque é uma melhora constante, né? Você pode ter certeza que se a gente não melhorar,
a gente não vai estar performando como esse final de semana, que diga-se de passagem, é muito difícil, né? A vitória do Enzo já no sábado já tinha sido muito, muito bom, principalmente as primeiras 3, 4 voltas. Ele começou num ritmo muito forte, soube lidar com toda a situação de corrida. O Felipe Batista estava extremamente rápido, mais rápido do que a gente, quero deixar bem claro, no final da corrida, só que daí eu acho que acabou um pouco de tempo para ele conseguir chegar no Enzo. E daí o Attila e ele tinham classificado em segundo e terceiro para a corrida de domingo. Foi uma pena o Attila. Sinceramente, foi uma pena muito grande, porque o carro dele estava muito bom. Ele na sexta-feira teve acho que foi no segundo treino. Ele saiu, deu algumas voltas, parou, daí eu vi ele falando no rádio: como é que tá o carro? Não, o carro tá bom. Só que com aquela tonalidade de voz no rádio, que você sabe que a pessoa tá na zona de conforto, não andou mais, inclusive a gente parou um pouco mais cedo, daí foi para a classificação, conseguimos repetir a performance daquilo que ele tinha feito na sexta-feira, que inclusive ele tinha sido mais rápido na sexta-feira. Só que infelizmente o carro dele teve uma falha mecânica na hora da corrida. E o Vicente, apesar do resultado final não mostrar, na minha opinião, foi a melhor classificação dele nessa temporada. Ele tá, a cada corrida que passa, ele tá encostando mais naquele pelotão ultra competitivo, e eu acho que se a gente continuar nesse mesmo ritmo, ele vai se inserir lá no meio daqui a pouco. Legal, bacana. Então, de olho também nas próximas etapas da Stock Car. Acho que o Nelsinho, ele teve esse resultado muito bom, porque ele começou a falar um monte de coisa ali. Dos bastidores da Fórmula 1. Eu acho que você tá mais leve. Eu acho que temos novidades, temos alguma atualização. Melhor ficar quieto. Nada? Nenhuma assinatura de contrato? Tô sabendo de nada. Tô sabendo de nada. O pessoal gostou ali, repercutiu de novo semana passada, alguma coisa. Só ouve o que eu falo, né? Pode, qualquer site, qualquer TV pode falar, mas quando eu falo que vira confusão, então... Então tá bom, a gente combina da seguinte maneira, para tirar um pouco o spotlight de cima dele, daí eu começo a falar agora, eu começo a falar. E aí aparece lá, Christian Fittipaldi. Fórmula 1 de volta. Fórmula 1 de volta depois de umas semanas. Grande Prêmio da Bélgica. Antes daquela grande parada que nós temos. Aqui, ó, eu vi chuvinha aqui. Eu vi também chuvinha. Você viu? Eu vi. Então. Chove todo dia Todo lá. dia. Tudo bem, mas... Ok, mas... Mas é que... O problema é se chove naquelas 2 horas de corrida na hora de classificação. E na hora da sprint também. E aí? Bora. McLaren favorita? Alguma coisa pode mudar? Por que vocês estão olhando pra mim? Não, porque nós somos um debate, eu tô fazendo perguntas sobre... Mas só olha pra mim, não olha pra ele? Eu olhei pra ele também, aqui ele parou, olhou pra você. Tá. Te deu a primeira Porque a gente achou que você fosse responder antes, né? Então, exato. por isso que a gente olhou pra você. Já falei, vou me segurar comentários de Fórmula 1. Mas falando sobre a McLaren. Sei lá, favorita? O que eu acho? Vamos lá. Não, McLaren é favorita, só que é uma pista que eu acho que aquele cara da Red Bull que corre lá, gosta muito. O Franz Herrmann. E eu, no bolão que eu tô liderando e que você é o lanterninha, eu colocaria ele na frente. Você acha que ele eu pode... acho que sim. O Franz pode fazer uma prova... O Franz, ele gosta daquela pista, ainda mais condição de chuva, aquela condição meio doida, ele consegue tirar vantagem daquilo. Eu colocarei minhas fichas nele esse final de semana. Você acha que até mais do que, por exemplo, na McLaren? Não. Ou tipo, em condições normais, a McLaren... Em condições normais, 100% normal, talvez a McLaren, eu acho que na corrida, mas eu acho que eu colocaria, né, eu vou falar pole e Max, porque... Já, sim. Eu acho que é uma volta só, ele acaba tirando tudo do carro. McLaren não tem por que também ficar arriscando tudo isso na classificação. Eles estão... O campeonato vai ser entre os dois, né? Então, eu acho que eles vão ter ritmo de corrida se tiver sol. Provavelmente passar o Max embora. Mas talvez o Max faça aquelas voltas mágicas dele lá. Falei o nome dele, desculpa.
Então, assim, mas é difícil. Acho que é uma pista que aerodinamicamente é dominado por um carro aerodinâmico. Então, eu acho que sim, a McLaren, eu não vejo como outra equipe vai andar na frente dela na corrida. Se tiver seco, eu acho que a McLaren é a grande favorita. Justamente por causa disso que o jovenzinho acabou de comentar. Aero é muito importante lá, balanço de carro. E eu acho que a McLaren atualmente, acho não, é um fato. Isso daí, como tá todo mundo vendo, tá atravessando uma fase extremamente forte. Agora, se chover ou tiver condições adversas, principalmente que é bem fácil acontecer lá em Spa, né? Larga na chuva, daí começa a secar, ou se não larga no seco, e daí chove no meio da corrida. Daí, na minha opinião, o grande favorito disparado é o Max. Nessas condições adversas, é um Eu cara acho que sim. Eu acho que sim. Ele tem o talento de se adaptar a essas condições muito rápido, muito mais rápido do que os outros pilotos. E eu acho que ele consegue ter uma visão da corrida em condições adversas, que momento é o momento exato para eventualmente parar no box para fazer uma troca de pneu. E isso daí acaba sendo uma vantagem muito grande. Agora, se eles estivessem indo para um circuito de rua, por exemplo, daí eu acho que eu estaria mais tendencioso ainda ao Max. A única coisa que eu não sou 100% Max lá em Spa é porque o carro da McLaren está muito forte e, como a gente tinha comentado antes, a aero lá é praticamente tudo. Duas equipes me chamam a atenção. Primeiro é a Ferrari, que vem com uma modificação no carro. Acho que é a última cartada da Ferrari na suspensão que eles estão trabalhando e vai estrear. E a Mercedes, que também tem aquela questão da temperatura mais baixa. A gente sabe que a Mercedes trabalha melhor nessa temperatura mais baixa. E ano passado eles fizeram uma prova, especialmente o Russell fez uma prova perfeita. Foi aquela estratégia que ele acabou fazendo uma parada só e depois perdeu por 1 quilo ali a vitória. Mas vocês acham que, por essas condições, às vezes uma atualização, a última cartada da Ferrari e a Mercedes podem entrar também nesse rebolo, ou vocês estão vendo mais A realmente? Fórmula 1 tá naquele período, né? Período assim, esses anos que tudo pode acontecer. Pode ganhar uma Ferrari, uma Mercedes, uma McLaren, uma Red Bull. Lógico que talvez tenha um percentual um pouco maior para a McLaren, mas todos têm chance de ganhar. Esse é o bonito da Fórmula 1 hoje em dia, que a gente não assiste sabendo que a Mercedes vai ganhar de novo, ou uma Red Bull, né? A gente tá naqueles anos, né, bem legais de assistir. Então, chance eles têm. É difícil a gente prever, assim, o que vai acontecer, né? Mas acho que Red Bull, acho que Mercedes na corrida, talvez tenha até mais chance do que uma Red Bull. Eu diria que, bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o bolão, mas se fosse apostar entre Mercedes e Ferrari, eu iria de Mercedes. Mercedes e Ferrari seria de Mercedes. Isso. Boa. Se tiver frio e seco, Mercedes. Se tiver quente, eu acho que eles vão performar aquilo que eles gostariam de performar. Que quente provavelmente não vai estar, mas... E se tiver chovendo, eu também acho que não... Eu também acho que eles vão andar bem, mas não vão andar nada especial. Agora, se tiver frio e seco, eu acho que o Russell pode fazer a diferença. Sobre Russell, saiu no Planet F1 semana passada de uma conversa, possível conversas entre Toto e Flávio, Toto Wolff e Flávio Briatore, para achar um espaço para o Kimi Antonelli, talvez na Alpine, para o ano que vem. Lembrando que a Alpine ano que vem vai ser cliente Mercedes de motores. E aí seria uma parceria entre uma equipe Gasly e Kimi Antonelli. Vocês acham que isso tem um fundamento? Seria uma boa para o Kimi? Isso já pensando, claro, na alocação do Max na Mercedes, ou se o Max for para Mercedes. E aí seria um time Max e Russell, e a Alpine com Kimi Antonelli e com o Gasly. O que joga a favor do Kimi? É claro que é um fato óbvio, é a idade dele. Agora, sair de uma situação que é uma situação praticamente quase que perfeita para ele, para quem está começando na Fórmula 1 com a idade dele, sentar numa Mercedes, com a organização que a Mercedes tem por trás, é praticamente o sonho de qualquer piloto. E voltar para uma equipe B, por exemplo, comparado com uma Mercedes, não é a melhor situação para ele,
Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu te faço a pergunta, e se eventualmente, vamos em linha com isso que você falou, o Max acabe na Mercedes, o Russell continue lá, os dois acabam se dando bem, e eu não vejo por que eles não podem dominar os próximos 5 anos. Daí será que o Kimi não vai perder o timing de voltar? E vamos supor que o Russell, historicamente não é o caso, mas o Russell e o Max estão se dando bem, ou estão fingindo que estão se dando bem, pelo menos. Eles vão perpetuar lá, não sei, 3, 4, 5, 6 anos. Daí aquela porta para o Kimi se fechou. Agora, é a única solução, porque se esse for o caminho do Max ir para lá, e é óbvio que eles precisam segurar o Russell, o Kimi não tem outra solução. Então, Ele é o elo mais fraco de toda essa cadeia. exatamente. Então, ou ele fala sim, sim, senhor, eu vou para lá e tô feliz da vida, ou ele vai correr de Fórmula 2. É óbvio que se ele. Com certeza não é a escolha dele, né? Agora, pode ser também que ele tenha, entre as perdido a vaga da Mercedes, eu não sei. E aí a única que está disposta a pegar ele seja a Alpine, porque a Alpine mortou Mercedes e o Toto fez algum acordo com o bruxo lá. Mas é só isso que eu vejo. Só se realmente é porque. Não sei. Com certeza não vai ser bom pra ele, né? Eu acho que ele vai não vai ser obrigado na frente do Gasly, mas se ele andar atrás do Gasly, aí meio que apaga ele de vez, entendeu? Hoje ele tá meio aceso, porque é um primeiro ano, já fez pódio, né? Tá sendo um novato bom. Também não tá fazendo aquele ano, tipo o primeiro ano do Hamilton, não tá sendo esse ano. Mas se ele for pra Alpine e o Gasly tiver realmente com autoestima alta, já performando muito bem e andando constantemente na frente do Kimi, realmente pode ser complicado pra ele. Mas, não sei. Melhor não falar muita coisa também. Gasly, para mim, é um dos pilotos da Fórmula 1 da atualidade que é completamente underrated. É subestimado. Exatamente. Não tem a credencial que ele deveria ter. Tipo, É óbvio, e daí um monte de gente Concordo, eu agora... não concordo. Tá, um monte de gente agora vai virar e vai falar, mas foi dada a oportunidade para ele lá na Red Bull, do lado do Max. Sim, foi dada a oportunidade, eu acho que um pouco cedo demais, e daí ele acabou se queimando porque foi muito cedo. Eu acho que o que faltou lá foi um trabalho de cabeça, não é que faltou a cabeça dele, é que quando você tem mais experiência, quando você é mais vacinado lá na Fórmula 1, alguém da qualidade dele, você tá com uma casca mais grossa, então você sabe lidar com as situações de pressão de uma maneira diferente. A não ser que você seja um talento fora da curva, que nem Hamilton, Max, esses chegaram e não importa onde você ia jogar eles, Eles vão se virar. eles vão se virar, entendeu? O Gasly, na minha opinião, tem um talento gigantesco, só que aceleraram esse processo talvez um pouco rápido demais, que é aquilo que eu venho comentando do Kimi. Eu falar que o Kimi não tem talento, eu seria um louco, né? E agora, será que não estão acelerando o processo do Kimi um pouco rápido demais? Mas enfim, vamos encerrar esse assunto Kimi, porque senão eu vou ser criticado de novo. Voltando para o Gasly, eu bato firme na tecla que eu acho que ele é meio subestimado dentro da Fórmula 1. eu também acho. Acho que o Gasly também, eu concordo com você. Acho que é um cara que... Mas ele ainda é um piloto. Não, B+, vai. Ele não classifica na categoria A. Max, Hamilton, Alonso, Russell. Quem tá no teu A? Não, Que é tá, o teu- não. que é o- Não, ótima pergunta, mas antes da gente ir para essa, Tá. se fosse dado uma segunda oportunidade para o Gasly, você não acha que ele poderia crescer e entrar daí na categoria A? Daí você aproveita e responde a pergunta quem é a hoje em dia. Mas, cara, a diferença dos caras que são AA, o Hamilton, o Max, o Alonso, é que, igual você falou, quando eles são jogados na fogueira, eles se viram, eles não são afetados por pressão. Aquele
E tem muitos que não conseguem. Seja um Liam Lawson, o Pérez, enfim, todos que passaram ali do lado do Max. Não tem uma cabeça forte o suficiente. Tem talentos todos? Tem talentos todos. Mas eu não acho que ele seja... Eu não acho que o Gasly seja melhor do que um Pato, do que um Newgarden, do que um... Enfim, sabe? Só que são poucos caras que sabem lidar com uma situação difícil e não se intimidam uma situação do lado de um Hamilton, do lado de um Max, do lado de um Alonso, né? Eu acho que o melhor exemplo de todos esses foi o Hamilton do lado do Alonso no primeiro ano da McLaren. Tudo bem, tava na casa dele, era o empresário dele, era tudo pra ele, o Alonso era o cara, mas se a equipe tivesse que favorecer alguém, ia favorecer o Hamilton. Mas ele bateu de frente com ele e andou na frente muito, né? Foi meio a meio no campeonato, que, pô, do lado do Alonso, numa época que os carros andavam aqui o tempo inteiro. Não é igual hoje em dia que, sabe, as primeiras voltas da corrida são 6, 7 segundos mais lento do que a classificação, né? Que você anda mais de boa. Naquela época era punk. Então, assim, o que o Hamilton fez no primeiro ano, são poucos que fizeram o que ele fez no primeiro ano. Mas a gente, a gente pega uma exceção da exceção. A gente tá pegando um cara que ganhou 7 títulos mundiais. Tudo bem, mas daí, desculpa esse exemplo. Voltando ao Kimi de novo, por que jogaram um moleque de 17 anos? Porque o Piastri. O Piastri no primeiro ano também não tava... Mas o pessoal da Mercedes estava enxergando nele o que eventualmente a McLaren enxergou no Hamilton. O Hamilton naquela época não tinha 17 anos, mas tinha o quê? 18, 19, 20, sei lá. E é isso daí. No primeiro ano, é essa a minha comparação que eu fico batendo na tecla. Se você for comparar contra companheiro de equipe, eu não estou falando quantas vitórias que o Hamilton teve, porque é claro que proporcionalmente ele estava guiando um carro mais competitivo. Só estou falando diretamente contra o companheiro de equipe dele. O Hamilton fez frente por um tal de Fernando Alonso. Campeão mundial. Isso, exatamente. O Kimi não faz frente por um tal de George Russell. Agora, se você... Vamos sonhar, imaginar, na mesma época, você é mais Fernando Alonso ou você é mais George Russell? Alonso. Então daí faça a matemática. Bem, Faça a matemática aí no meio do caminho. A gente tá pegando de novo uma outra exceção. Porque nós estamos pegando, tipo, 2 caras que, se a gente fizer uma votação dos top 10 da história da Fórmula 1, vão estar lá. A gente tá tentando lidar com fatos aqui. Não, tudo bem, mas a gente tá tentando lidar com o cronômetro, aquilo que tá escrito no papel. Não é exceção. Sim, mas é que uma coisa é você... Mas, por exemplo, vamos lá. Vamos considerar que o Piastri seja campeão mundial esse ano. Se a gente pegar o primeiro ano do Piastri na Fórmula 1, talvez não enchesse tanto os nossos olhos. Igual o primeiro ano do Alonso. Igual o primeiro ano do... Não, igual o primeiro ano do Hamilton, exatamente. E nós estamos falando de, possivelmente, de 2 pilotos campeões do mundo. Eu acho que assim, cada piloto, cada pessoa tem um tempo de uma maturação um pouco diferente. Tem o seu timing. E talvez pro Antonelli... Outra coisa, vamos imaginar... Se a Mercedes fosse dominante, como foi a McLaren de 2007, aquele ano, apesar que tinha a Ferrari bem perto ali brigando, eram 2 equipes brigando, às vezes é aquela coisa, o cara toma 2 décimos numa classificação, que é uma diferença que você vê entre o Kimi e o Russell, o cara tava largando em primeiro, segundo, primeiro e terceiro, e hoje ele não tem um carro dominante, um larga em terceiro, outro larga em 8º. E uma coisa é começar uma corrida em 8º, outra coisa é começar a corrida em terceiro. Você disputando por um pódio. Também tem, eu acho que isso leva em consideração. Que era o que a gente falava do Pérez com o Max. No primeiro ano lá, aquele ano que eles ganharam todas as etapas, o carro estava dominante. O carro era dominante. Então, o Max enfiava 3 décimos. Aqueles 3, 4 décimos. Era primeiro e segundo no grid. Só que como o carro estava na frente de todos os outros, o Max ia largar em primeiro, ele ia largar em segundo. Depois que a batata começou a assar, o Max começou a largar em terceiro e ele largou em 8º. Exatamente. E tomando os mesmos 3, 4 décimos, só que todo mundo entrou nesses 3, 4 décimos. Sim. Não, eu entendo, só que daí, então tá bom, vamos, só para finalizar esse assunto, eu juro que eu não quero mais entrar aí. Você pega um Max, um Hamilton, que tiveram ascensões meteóricas dentro da Fórmula 1, tudo aconteceu muito rápido para eles. Eu coloco eles no timing de maturamento extremamente rápido. E de repente os outros que a gente está comentando, quero deixar bem claro, não é falta de talento, mas talvez eles estejam num timing de maturamento um pouco mais lento
e por isso que eu fico batendo na tecla que talvez decisões de aonde um vai ser colocado, aonde o outro vai, talvez deveria ter sido feito de maneira diferente, mas, pelo amor de Deus, quem sou eu Ou para falar também isso? a gente tá vendo essa conversa do Kimi indo pra Alpine, porque talvez o Toto tá falando, ele é bom, mas ele não é O que a gente esperava. aquele extra bom, entendeu? Do mesmo jeito que eu já vi um monte de talento no kart, você fica, uau, esse daí quando você entrar num carro vai dar 2 voltas no segundo colocado. A partir do momento que ele vai pro carro, não acontece nada. E o mesmo seja dito o contrário. Eu já vi um monte de gente no kart, que no kart não fez absolutamente nada, daí foi indo, começou a andar. A hora que chegou nos carros grandes, com mais potência, ele despontou. Acendeu. Exatamente, Uhum. acendeu. Então, o Kimi agora, ele chegou num ponto que ele já tá na parte estreita do funil. Não tem mais, eu vou voltar, eu vou refletir um pouco, eu começo tudo de novo daqui 2 anos. Ele já tá lá. Ou as coisas acontecem, ou se elas não acontecerem do jeito que tá todo mundo imaginando, com certeza ela vai tomar um rumo diferente. Fiquei curioso para saber quem são os pilotos As. Quem que é a turma do A? Acho que só tem 3? 3? 3 a mais, que é São os campeões mundiais? os 2 veinhos, Alonso e Hamilton, e o Max. São os Os a mais. a mais. Depois os a menos, aí tem Russell, né? Talvez tenha o Leclerc. O Sainz fica ali, não sei se eu boto ele de B+, ou a menos. Você colocaria o Russell antes do Leclerc? Eles estão parecidos. Eu acho que bem parecido também. Até que seria interessante ver esses dois juntos na mesma equipe. Seria bem interessante. Seria bem interessante. Eu senti falta de 2 nomes aqui, peraí, na relação de vocês. Não, mas só para finalizar esses dois, e eu acho que um ia ajudar o outro, se você quer saber. Seria um time. Não, seria um ótimo time. Quais nomes a gente tá esquecendo? Não, Norris. E Oscar. Então. Verdade. Então, São os líderes, não. São os líderes. não, tudo bem. É óbvio que a gente vai chegar lá, mas o Leclerc e o Russell juntos seria bem parecido com Lando e Piastri hoje em dia. Sim. Sim. Entendeu? Um ia complementar o outro e um ia colocar uma pressão positiva no outro para andar mais rápido. Mas eu acho que eu acho que os dois ali eu colocaria de a menos. O Piastri e o Lando. Não sei. Então seria um patamar que a gente tem os 3 que são... No dia do auge do Hamilton, do Alonso, do Max, eu acho que andou na frente deles, por enquanto. Ah, sim. Eu acho que sim, por enquanto sim. Sim. Não. Ainda hoje no caso do Alonso e do Hamilton. Não, hoje talvez não, mas no auge do Alonso, no auge do Hamilton... Eu tinha comentado. Hoje não, Hoje o Hamilton acho que não tem mais aquela raiva dentro dele. Raiva não, mas aquela vontade, entendeu? Porque é muito intenso aquilo durante muitos anos. Ele tá há 20 anos lá na Fórmula 1, né? Então, são poucos, assim, o Alonso é um caso à parte, assim. Uma vez eu vi um meme, você acorda em 2050, qual a primeira pergunta que você faz? A resposta é, que equipe que tá o Alonso? Não, e o Alonso, acho que o talento ainda tá lá, força de vontade tá lá, só que o reflexo já não é o mesmo, entendeu? Então, a idade realmente começa a pegar. Isso chega um ponto que não... Não, e daí para finalizar o comentário do Hamilton, além de tudo que ele já passou pela Fórmula 1, todas as pressões, ele ganhou 7 títulos mundiais, né? Será que você tá com aquela mesma raiva de ganhar o oitavo, raiva no bom sentido, de ganhar o oitavo, a gana é isso, de ganhar o oitavo que você tava na hora de ganhar teu primeiro, segundo? Acho que chega uma hora um pouco você perde, né? A única dúvida que fica pra mim é que é óbvio que se ele ganhar o oitavo, ele vai ser o único e ele vai ser recordista absoluto. Então, de repente, a gana dele tá baseado nisso daí. Eu acho que essa gana ainda existe, é que não veio mais a chance. E também, quando ele percebeu que a Ferrari não tem um carro pra fazer isso, aí ele já perde, chega no autódromo. Bom, não vou vencer essa corrida, vai dar um pódio, posso até vencer uma prova aqui e ali, mas a gente não tem um carro pra brigar pelo campeonato, então ele faz... Uma coisa que eu vi numa entrevista que eu tava vendo num podcast, o pessoal do Paddock da Fórmula 1 é assim,
ele tem uma conversa com a Ferrari que ele falou assim, cara, eu quero fazer mais do que eu tô fazendo. Ou seja, assim, se eu classifiquei em quarto, eu não quero acabar a corrida em quarto. Então uma discussão que ele tá tendo com a Ferrari é exatamente aquela questão que a gente vê ele brigando com o engenheiro o tempo todo, assim. Vamos tentar fazer algo diferente. Pô, se a estratégia do Leclerc é médio, médio e duro, pô, eu não quero fazer médio, médio e duro. Eu quero, sei lá, médio, duro e médio. Trocar alguma coisa, fazer algo diferente. E tá tendo uma resistência na Ferrari em relação a isso. Mas será que ele não tá falando isso porque ele tá numa situação que ele meio que não tem nada a perder? Se fizer a mesma coisa, ele sabe que vai estar um pouco atrás. Então deixa eu fazer diferente. Então, pra tentar Sim, fazer. Mas já é algo que você vê que o cara ainda tem um... Mas será que na hora que você faz a matemática do final do ano, será que é a solução correta? Entendeu? Será que não é que você tem que fazer o melhor para a corrida, às vezes até ser mais conservador, porque é óbvio, de repente você não vai ganhar, mas você vai chegar em terceiro ou quarto, vai marcar seus pontinhos, vai fazer uma diferença no final do ano. Agora, quando você entra com aquelas estratégias muito doidas, sim, elas podem funcionar, só que vamos ser honestos, né? Ela funciona uma vez a cada 8, 10 vezes mais ou menos. E a chance dela errar é muito grande. Então ele vai estar terminando em sétimo, sexto, sei lá, oitavo, mas ele não vai estar andando no mesmo pace do Leclerc. Que o Leclerc, ou o outro lado da Ferrari, vai estar tomando a decisão mais sensata. De olho nessa discussão, gostei, quero saber quais são seus pilotos A+, A-, os Bs, coloque aqui nos comentários. Sobre pilotos, ensaios e coisas do tipo, a Cadillac vai fazer um primeiro teste prático depois das férias com o carro da Ferrari 2023. Vai ser a primeira vez, eles ainda não falaram onde vai ser o circuito, mas eles vão pegar os engenheiros, os mecânicos, vão fazer uma simulação de um fim de semana inteiro com um carro antigo da Ferrari. Vai ser a primeira vez, o primeiro ensaio que eles fazem. Eles estão fazendo ensaios teóricos, tipo aquela estrutura que fica na equipe, passando dados, correlação com os engenheiros. Todos os engenheiros estão mandando, tipo, relatórios das provas, como se fosse realmente uma prova de verdade que eles acompanham. Mas vai ter o primeiro teste prático da Cadillac pro ano que vem. Só faltam 2 peças nessa história toda, são os pilotos. Porque alguém tem que pilotar o carro. Só isso? Só isso. Tá. Ainda não fizeram um carro autônomo para poder correr. Mas aí que entra uma situação interessante de, tipo, quem vem pra... Pérez. Eu acho que esquentou muito. Eu adoraria que fosse outro nome, mas infelizmente eu acho que esquentou muito pro lado do Schumacher e do Bottas. Schumacher? O Schumacher tá no... Eu acho que seria a Pérez e... Que a gente acabou de interromper. Tinha falado que era Pérez. Quem que eu tinha falado? Eu achava que era. Eu tinha achado. Eu tinha dito o Drugo, né? Sim. Mas eu não sei. Pelo visto, eles estão atrás de dinheiro, né? E eu adoraria que o Drugo tivesse in the mix, mas se o Drugo realmente tivesse sendo cotado com, nossa, eu posso correr, tudo, ele não teria assinado o contrato ou ele não estaria se envolvendo lá no Fórmula Pilha lá. Então... Não, mas o lance da Fórmula... Desculpa. Não interfere em nada. Não, eu sei que não interfere, mas a gente está... uma chance que ele veio pra correr. Talvez. Você não enxerga assim? Eu não enxergo assim. Quando você tá falando de você estar na boca do gol, de assinar um contrato na Fórmula 1, você não ia estar brincando, de repente, com outras categorias, ainda mais porque eu acho que se ele não for para a Fórmula 1, a chance dele correr lá onde ele tá, eu acho que é muito grande. Eu acho que ele vai ganhar muito bem lá, como salário e... Enfim, eu vejo mais ele lá do que eventualmente correndo numa WEC, numa IMSA, onde você tem que dividir o carro com outro piloto. É uma dinâmica bem diferente. Não que ele não se adapte a esse tipo de corrida, muito pelo contrário. Todas as vezes que ele sentou no carro da Action, que eu conversei com quem ainda sobrou da minha época lá dentro, só falam extremamente bem dele. Mas eu acho que se ele fosse fazer uma escolha por vários motivos, e principalmente motivo financeiro, eu acho que ele iria para a Fórmula E. Eu vi essa notícia do Mick Schumacher, muitos portais postando, até o Günther falou muito bem do Mick Schumacher. Eu ficaria surpreso se fosse o Mick Schumacher. Eu também. Ficaria muito Mas aí, surpreso. se for o Mick Schumacher, claramente é uma questão comercial, para mim.
Não tem por que pegar o Mick e não pegar o Drugo. Se o Mick Não. entrar na frente do Drugo, é dinheiro. É simples. Não tem Dinheiro, contato político, seja lá o que for, concordo 100%. Uhum. Mas, contato político, pode até um pouco, mas é dinheiro. Dinheiro por dinheiro. Se o Drugo tem 10, o outro tem 10, é o Drugo. Comparado com o Mick, o Drugo é 10 vezes melhor que ele. você tá coberto de razão. Eu também concordo com você. Só que, não sei, ou é mais dinheiro, ou é mais contato, sei lá, mas... Eu até acho que Eu cheques ouvi- maiores tem de outros, não dos dois. Então, eu ouvi o nome dele ser ventilado de uma maneira bem forte. Vamos ver como seriam isso. Eu gostaria de ver realmente o Drugo lá. Pérez forte. E o outro... E aí, sites da Europa? Tão chateados que vocês esperaram até agora eu não falei nada? Mas eu achei que você ia falar alguma coisa. Você mudou a postura, pegou aqui e falou Não. Pérez. E eu falei, opa, agora vem o segundo. Só para os espertinhos da Europa. Bom, então lá na Cadillac, quem é que tá na reta final aí para esse teste? É Bottas, Pérez, Bottas, Schumacher. Schumacher, Zul? o Zhou Guanyu. Sumiu também, você vê que ele parou de ouvir. A grande vantagem dele é o fato dele estar fazendo o trabalho para a Ferrari. Sim, Então, lembrar que a Cadillac vai ter 2 anos de motor Ferrari. exatamente. Então, querendo ou não, eles estão fazendo as comparações lá no simulador. Sim, o simulador não é a mesma coisa que a vida real, mas em alguns aspectos é bem próximo. Eles erraram o parâmetro do simulador da Cadillac, fizeram uma simulação no fim de semana e eles fizeram tipo a pole em Silverstone. Eles colocaram os parâmetros errados, eles perceberam que não tá certo o nosso simulador aqui. Mas o que eu ia dizer, internamente lá na Ferrari, de uma maneira ou outra, eles conseguem fazer uma comparação com Leclerc, com o Hamilton. É claro, por exemplo, o Hamilton, ele anda bastante de simulador? Eu acho que não. Não. Acho que não. Então, mas você já tem pequenos indícios, talvez, e de repente eles olhem pro Joe e tudo bem, é um ótimo piloto, mas não é um piloto fora da curva, não é que o olho brilha de uma maneira, é um bom piloto. De olho nos próximos capítulos da Cadillac, em breve teremos, já depois das férias, tem 2 corridas, Bélgica e Hungria, então depois deveremos ter essa decisão. Aproveitar agora e fazer o nosso momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, aproveitar que a Fórmula 1 está chegando a Spa-Francorchamps, na Bélgica, quero saber do Nelson e do Christian os melhores momentos, as coisas mais inusitadas, diferentes que eles já encararam em Spa-Francorchamps. Sabe que Spa... Primeiro que eu nunca fui fã incondicional de Spa. Nunca foi? Não, nunca. Essa história de que os pilotos adoram a pista. Só a pista, na hora que você entra no carro já na pista. O resto é dor de cabeça. Clima, hotel, chegar, ir embora. É bem complicadinho. É um lugar no meio do nada. É tipo correr em Mercedes lá no Uruguai, onde eu tava. Tem nada que abrir uma pista ali, bum. Nada. Uma pista privada, de aeroporto privado mais perto, era 1h30 de lá. Todas as vezes que eu corri em Spa, com exceção de 93, quando eu ganhei as 24 horas de Spa, eu só quebrei. Só quebrou? Eu não terminei. E uma vez, em 92 eu fiquei de fora da corrida, porque choveu no segundo dia, eu não consegui classificar. E eu também não estava 100% legal, foi logo depois da minha batida, a gente já comentou sobre isso. Daí, em 93, eu quebrei a suspensão traseira do carro, bati. 94, quebrou o motor, eu não terminei. E 91, acho que foi 91, quando eu fiz a primeira 24 horas de Spa também, fiquei sem freio e daí também não terminei a corrida. E não esquecer também dos belgos, que eles não são os caras mais friendly, né? Não são os caras mais fáceis de lidar. Franceses, belgos lá. São bem chatos. Então, pelo menos para mim, as minhas memórias não são das melhores, mas eu entendo porque essa paixão que todo mundo tem por Spa, que é claro. É a pista. É a pista. Tem algumas partes lá da pista, tem algumas que eu não acho nada especial, mas tem algumas que é muito interessante como pista, e são poucos os circuitos no mundo hoje em dia
que tem as características de Spa, porque não é um circuito fechado, né? A hora que termina a corrida, eles abrem, aquilo é rua normal, a galera passando, andando pra cima, pra baixo, ponto de ônibus, tudo. Não é mais, né? Agora virou circuito permanente? Talvez tem só um pedacinho, Então, é isso. Então, mas é só um Lá pedaço, no final da isso. subida ali da... não, que é o hairpin ali, né? Que aí você passa o Rouge e vai até o final da reta. Isso. Só esse pedaço aí. Então, mas era assim também na minha época. Mas eu acho, tenho quase Virou certeza permanente? que é permanente É. agora. Bom, se não... É que sempre que eu tô lá, Uhum. tá fechado, né? Porque a gente só vai lá quando tem corrida, então. Mas é diferente você fazer uma análise de Spa comparado com Abu Dhabi, por exemplo. Mas o legal de Spa é que a pista é praticamente a mesma do que quando meu pai correu lá, ou quando seu tio correu, ou seu pai. A pista é praticamente a mesma. Lógico, a área de escape melhorou, umas coisas aqui, mas a pista é uma das poucas que é a mesma. Lá, Monza, Silverstone mudou muito, Suzuka muito parecido. Mônaco ainda é bem Mônaco bem parecido, mas mudou, assim, mas é bem parecido. E talvez 5 pistas aí no mundo que ainda são as mesmas da década de 80, vai. Mas 70. tudo isso que você falou são as pistas clássicas, né? Sim. Você ainda correu uma que foi tipo a mais inusitada acho que de todas, que foi de 94. Que eles fizeram aquela chicanezinha ali pra subida da... Isso. Aquela foi bem... Foi, pra tirar Velocidade. o Rouge, exatamente. Então não tinha mais o Rouge lá. Fizeram uma chicanezinha, pelo menos fizeram bem feita, né? Comparado com a mesma chicane que fizeram no começo do ano lá em Barcelona. E a gente inventou uma chicane de pneu, né? Lá não, lá teve mais tempo pra todo mundo se preparar. Daí tinha zebra de um lado, zebra do outro e... Mas tava chegando muito rápido no Rouge. E falou logo depois o... Não, era mais um do problema. acidente. Exatamente. Era Um monte de- problema político, não era porque tava chegando rápido. Mas durou só um ano aquilo ali. Algo mais? Alguma passagem? Nada, eu falei dos belgas porque, bom, você que já foi em Spa, tem uma entrada e saída da pista, né? Sim. É um saco. Então meu pai um dia tava saindo de lá, acho que eu já contei essa história. Ele tava de saco cheio, devia ter tido uma corrida ruim, não lembro agora. E aí tinha uma fila quilométrica pra sair. E ele falou, cara, eu vou cortar por aqui porque eu quero ir embora logo e tal. E ele era piloto na época, né? Então ele saiu, era uma faixa pra sair e tava literalmente saindo o autódromo inteiro porque tinha acabado a corrida. E aí ele ficou de saco cheio, foi pra esquerda, saiu cortando. Aí o segurança parou ele e falou, não, você tem que voltar pro final. Ele falou, não, sou piloto, deixa eu ir, isso aqui não interessa. Ele falou, cara, eu vou ir, você tem que sair da minha frente. Não, você não vai. Meu pai começou a chegar pra frente, até que o cara praticamente meio que sentou, ficou encostado no capô, meu pai levou ele e foi embora, parou no meio da autoestrada, falou, você quer descer? Porque eu vou parar aqui. Aí parou, o cara desceu, ele continuou indo, foi pro aeroporto, foi embora. Caraca. E Spa foi a minha primeira vitória de Fórmula 2. Primeiro de Fórmula 2. Foi uma pista que foi uma corrida que tava, se eu não me engano, tava molhado, foi pra secando, e aí aquelas paradas, um para muito cedo ou não, paramos na hora Foi no certa. primeiro ano essa. Foi. 5. Primeira vitória. Você largou em que lugar? Legal, não sei, ali em quinto, terceiro, não sei, alguma coisa ali, e a gente acabou vencendo a prova ali. Não tinha uma loja, é só em Nürburgring ou tem Spa também? Não tinha uma lojinha de modelo? Tem lá. Né? Tem. Eu lembro que eu fui lá uma vez. Tem várias, tem dentro da pista, tem lá na cidade também. Tem um comercinho ali na pista. Tem. Quando eu fui, encontrei teu irmão, o Pedro. Ele tava correndo de... Fórmula 3. Fórmula 3. Acho que era GP3 ainda na pista da Fórmula 3. Tá aí, curiosidades de Spa no nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil. E você tem, claro, facilidades para encontrar a sua peça. Você pode pedir no WhatsApp, em uma das lojas e também no site. Então você já sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso momento Pit Stop, quero pedir a sua inscrição, o seu like. Quero agradecer demais ao Mariel. O Mariel era a pessoa que tinha alugado a casa que eu tirei férias antes, que chegou antes de mim, já alugou antes lá nas minhas férias, e ele deixou a TV logada no YouTube. Então ele se inscreveu no Pelas Pistas. O Mariel, que nem conhece a gente, tá inscrito. E você que assiste toda semana e não é inscrito no canal, nem dá like no vídeo, hein? Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Nossos números melhoraram ou pioraram, Caldo, pessoal? Melhorou? A galera tá se inscrevendo?
Então, pô, precisamos de 120 mil inscritos até agosto. Dá pra chegar, hein? A próxima plaquinha do YouTube é de 1 milhão ou de 500 mil? É de 1 milhão. De 1 É 1 milhão. milhão, né? É 1 milhão. Ixi, a gente tem que trabalhar muito. Tá vendo? Vamos a nossa de 100 mil ali. Acho que a gente tem que botar algum tipo de premiação, alguma coisa, um capacete, alguma coisa legal aí pra incentivar a galera, né? E a gente sorteia Olha aí. o prêmio aí. Capacete é uma boa ideia. Uma boa, hein? Opa. Mas aí tem que chegar, o quê? 300 mil? Não, 1 milhão de 1 seguidores. milhão de seguidores? É, ué. Aí. Se a gente chegar a 500 mil, a gente faz passar a semana com o Christian. Na casa dele? Na casa dele, isso. Entendi. Passa a casa dele, leva a Manu na escola, vai pra Escuderia Bandeiras, vai lá comentar, vai ver a transmissão com a gente da Indy, né? Antes de entrar na Indy, destacar o Fefo Barrichello, filho do Rubinho. O Dudu chegou na terceira colocação na semana passada no WEC. O Fefo venceu uma das provas da Eurofórmula Open esse fim de semana lá em Paul Ricard. Foi a segunda vitória dele, primeira vitória na temporada, acho que a segunda na categoria ele venceu no ano passado. Então conseguiu ali o destaque dos brasileiros pelo mundo. Isso é sempre bom, né? É um bom sinal. E eu conheço um pai que tá bem orgulhoso. Tá aí, legal, demais ali. Christian, você estava trabalhando lá no Velocitar, mas tivemos Fórmula Indy. Tivemos a vitória de Pato O'Ward, de novo, ali numa prova meio esquisita ali, a prova em Toronto. Meio esquisita, conturbada. O que é essa fase da Penske, hein? Hã? Eu acho que quando que tinha acontecido tanta coisa... A gente começou a pesquisar desafiadora. qual foi a pior temporada na história da Penske. Então, a prova foi interessante, porque a gente viu muitas situações lado a lado, até algumas situações querendo se tornar em three wide num circuito de rua, né? Three wide num circuito de rua, pode ter certeza que vai sobrar para alguém. Mas ao mesmo tempo, o fator estratégia contou demais. A McLaren mandou muito bem. Eu acho que na estratégia deles, no timing que eles pararam o Pato, que foi logo no começo, e também um pouco do fator sorte. As bandeiras amarelas acabaram ajudando ele, como poderiam ter ajudado qualquer outro piloto. É claro que todo mundo que está lá precisa ter um pouquinho de sorte. Então, eu achei que nesse aspecto funcionou muito bem para o Pato. Eu fiquei extremamente contente pelo Tony. 2 em seguida, né? Sim. Nada mal, né? 2 assim nas últimas 3. É que teve um fim de semana. Não, em seguida eu quero dizer 2 finais de semana seguidos. O Zé que tava lá. Então, o Zé que tava lá. Então, tudo meio que conspirou a favor da McLaren, a favor positivamente do Tony. Ele, do ponto de vista de pontuação, ainda está bem distante do Palou, mas está começando a pintar que parece que talvez sejam esses dois que vão brigar pelo título. A diferença caiu para 99 pontos. Claro que é muita coisa ainda, mas assim, é o tipo de situação que se acontece de novo, entrou na briga mais uma vez. O que eu acho que acontece, às vezes, com o Pato, a gente já até comentou sobre isso, não só aqui, mas também na hora da transmissão, é um pouco a inconstância dele. Você pega um Palou, é muito mais constante. Raramente você vê o Palou onde ele terminou esse final de semana, terminou 12º, né? 12º. Então, raramente. Eu tô para lembrar a última vez que ele terminou em 12º. Eu acho que isso é a única coisa que falta no Pato para conseguir fazer frente pro Palou. Frente pro Palou. Tivemos o Rinus VeeKay conseguindo o primeiro pódio da Muito bem, exatamente. Muito bem. A Koenig já teve seus momentos de brilhantismo. De novo, nunca teve uma constância que nem as equipes grandes, mas... Constância lá embaixo. A equipe tem 41 anos, tem 6 vitórias e a primeira foi tipo 25 anos depois. Não, então, mas ela já teve algumas temporadas que esporadicamente ela aparecia, entendeu? Ela andava bem. E por outro lado, também teve temporadas onde a Koenig era meio rent-a-car, entendeu? Qualquer um sentava lá, fazia o cheque, dava pro Dale. No passado. Isso. Então, dava o cheque pro Dale, andava para dizer que tava correndo de Indy. Mas, ao mesmo tempo, eles já tiveram em situações que eles andaram bem. Por exemplo, a panca do Bourdais em Indianápolis. Ele ia cravar a pole lá.
E- É, o Bourdais é quem mais venceu pela equipe, 2 vitórias. 2 das 6. então, e ele tava correndo de coin lá. Uhum. Então, foi legal pro Vicky, foi legal pra coin. Agora, você espera uma constância dessa dupla? Não. Ah, tanto que o Abel, que é o outro carro, é o pior carro do grid hoje. É. O carro do Jacob Abel. Principalmente nos ovais. Acho que em todas ali. O Abel, ele É, tá mas- no mesmo... Não, ele não tá no mesmo nível, mas parece que os ovais, essa diferença de Aumenta, delta né? aumenta mais ainda. E o primeiro pódio do Keith Simpson, só em uma prova nós não tivemos um piloto da Ganassi no pódio. Agora, você não acha que ele facilitou um pouquinho naquela ultrapassagem do Pato que ele deu em cima do Simpson entrando na curva 1? Peraí, quem facilitou? O Simpson. O Simpson Pro Pato. facilitou. Talvez ele não... Não sei, É, eu não achei que o Pato tava realmente embutido nele. na curva... Isso, lá na Pois é, primeira sim. curva. Porque lá você só passa a hora que você Uhum. tá colado e você sabe que você tá freando um pouquinho mais tarde Uhum. do que quem tá na tua frente. Ele não tava colado, tinha um gapzinho, daí de repente eu achei, ele só vai mostrar o bico, né? E daí ele vai recolher, e daí ele continuou indo, eu falei, vai bater, e não bateu, porque uma hora o Simpson acabou abrindo para ele. Não sei, essa foi uma observação que eu tive daquele lance da corrida. Pode ser. Não vou arriscar também meu primeiro pódio ali do Keith Simpson, primeiro pódio de um piloto das Ilhas Caimã. Agora, Fórmula Indy, o Foster me chamou a atenção de novo. de novo. De novo, e não foi a primeira vez nessa temporada. piloto ele. Isso, já tiveram algumas ocasiões que o nome dele aparece. E tá aparecendo bem rápido, né? Sim. Esse é o primeiro ano Ele dele. é campeão da Next. Então, exatamente. Quando isso acontece, quando acontece situações onde seu nome já desponta bem rápido, eu acho que em qualquer categoria, tanto na Indy, quanto na Fórmula 1, WEC, IMSA, qualquer coisa, quando você começa a correr numa categoria nova, que o seu nome é bem falado de uma maneira rápida, é que você pode ter certeza que vem coisa boa pela frente. Próxima prova, Laguna Seca. Já andou em Laguna? Já. Você andou o quê? De Lamborghini? Andei de Lamborghini e de Indy. De Indy? É, o teste. O teste foi lá? Ah, não, desculpa, foi... Não. Foi Monterey, não? Como é que chama aquela outra pista? Texas? Não. Pista mista, Não, lá Monterrey em São Francisco. É Laguna Seca. Monterrey é Laguna Seca. Ah, Tem o... São Francisco, não. É outra? Sears Point. Sears Point. É. Sonoma. Sonoma. Isso. Não, andei de Lamborghini, Laguna Seca só. Que eu me lembro. Você não é muito fã de Laguna, né? Não. Eu acho que é outra pista que é completamente overrated por causa do corkscrew. Tá. Todo mundo, nossa, fala do corkscrew como se... Mas é uma pista difícil. É difícil. Uma pista É que ela não tem enjoada. Tá. Então você tá sempre escorregando. E pra fazer aquela volta de classificação, você tem que conhecer muito bem a pista, porque o pneu acaba em uma volta. Então, conhecer aquela pista faz uma mega diferença. Até aí, por outro lado, por exemplo, o corkscrew eu acho que é overrated. Tá. Porque depois você passa 3, 4 vezes por lá, você já acostumou com a linha, não tem muito o que ficar inventando. Sim, da parte mais alta até a parte mais baixa, parece que você tá caindo de um prédio de 4, 5 andares, mais ou menos. Nesse aspecto é interessante. Agora, por outro lado, do mesmo jeito que eu acabei de comentar, que eu não sou muito fã de Laguna, tem uma das pistas, uma das curvas mais desafiadoras, se não for a mais difícil de todos os circuitos nos Estados Unidos, na minha opinião. A curva antes do corkscrew. Exatamente. Aquela esquerda. Aquela para a esquerda. Nossa, para acertar aquilo lá, porque ou você passa do ponto ou você tá muito light, ou você tá muito conservador. Quando você tá muito conservador, você até faz ela bem, só que daí tem a subida inteira pela frente, a hora que você olha o teu delta de velocidade e tempo, que você perde de tempo lá, você não queira ter ideia. Essa pista é legal. Você Domingo... se guiava, você chegou a tentar se guiar pela sombra lá da... Não lembro. Não, então pela sombra da ponte Não lembro. freada. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado é que a sombra muda. a sombra muda. Não, mas se for num espaço de tempo muito pequeno, você consegue fazer isso. E em algumas situações a sombra da ponte ajuda, mas em outras tem que tomar muito cuidado. Mas você viu que ele nem sabia que curva que eu ia falar, ele já acertou a curva. Essa curva, ela é...
Essa no E área de simulador escape, nunca sem acertou. escapa, a chance de bater muito alta, enfim. Quem deu uma rodadona no passado lá? Não lembro de cabeça, eu ainda não fiz a produção da prova do fim de semana, mas alguém deu uma escorregada braba. Acho que foi o Rahal, se não me engano. Acho que foi o Graham no passado que deu uma escorregada. 4 da tarde no domingo, a corrida pra você nos canais ESPN também no Disney Plus. Essa aí eu tô com você, hein? Você tá com a gente. Opa, Vai estar de volta. vou estar de volta. Muito bom. É. Muito bom. Tem um direito de resposta. A gente expôs uns podres seus na transmissão ali. Então a gente continua. Eu me arrependi quando teve o episódio com o Bruno Junqueira de não ter mostrado o vídeo aqui com o Bruno. Era legal ter. A gente continua o segundo capítulo de Todos os Podres agora, Bom, esse final de esse semana lá na continua. ESPN. Bolão. Bolão. Deixa eu mandar. Manda aqui. O Cris me copie. Um número. Vai, De Nicolas. 4 a 20. 5. Cara, a galera tá pegando uns pontos ultimamente aqui, hein? Rapaz. Eu vou chutar agora. Eu tô. A classificação no bolão é Nelsinho 91, Christian 86 e eu 73. Eu tenho que começar a Gasly ganhar a corrida aqui pra. Já fiz o meu aqui. Eu não sei, não fui tão ousado. Não fui. Não, próximo, se eu perder de novo essa aqui, eu vou começar a colocar Bortoleto no pódio aqui pra. Vai. É o quinto, peraí. É o quinto. Posso começar? Pode. Pole primeiro. Isso. Piastri. Tá. Corrida. Hum, Piastri. hum, Max. hum, Lando. hum. Quinto. Russell. Russell. Tá aí. Eu já mandei o meu. Nelsinho mandou o meu. Pole Max, Piastri, Russell e Max na corrida. E Kimi Antonelli em quinto. Eu fui de. Puta, devia ser mais ousado aqui, mas. Piastri na pole, Piastri na corrida, Lando, Russell e o Max em quinto. Estranho. Eu tenho que arriscar. Não tem muita outra alternativa aqui. Eu tenho que tirar a asa, tenho que fazer um monte de coisa aqui pra tentar Bom, chegar. Max em quinto, acho que você tá tirando bastante a asa do carro. Tá andando sem asa. Tem a cláusula de performance, que ele tem que ser o quarto colocado antes das férias. O Russell vai somar os pontos que faltam. Não sei, entendeu? Vamos ver. Daqui a pouco vai sair a minha fala lá. É que eu não sou conhecido, então ninguém vai prestar atenção no que eu falo. Semana que vem estamos de volta? Tamo de volta. Estamos de volta? Todo mundo? Volta. Semana que vem estamos de volta. Falta quanto para a próxima corrida? Um mês? Eu corro esse final de semana já. Não, você Você vai pra. Mas para nós. TCR? Falando. TCR. Boa. Não, para nós só que é dia 15 de agosto? É você que falou dia 15. Quando a gente Não, começou. foi ele que falou dia 15. Eu tenho corrida, eu tenho um final de semana off, aí já tem Curveiro? Curvelo. Então não é dia 15. Ah, não, são 2 finais de semana off, né? Peraí, deixa eu olhar aqui. É muita folga, hein? Tem que O arrumar aplicativo que um kart aí, não tem um. São 2 finais de semana sem. Isso. Então tá bom. Não preciso dizer o quanto que eu tô ansioso para a próxima. Adoraria que fosse o próximo final de semana, mas não é. E daí para finalizar aqui da nossa parte, mais uma vez, Átila, muito obrigado, parabéns. E Escuderia Bandeiras, todo mundo que vai para a pista, e inclusive aqueles que não vão para a pista, que ficam no operacional da equipe, que ficam só em casa. Muito obrigado. Parabéns. Bem, parabéns, Nelsinho, também pela vitória. Pode Valeu. acostumar aí, é um negócio bom aí. Traga o troféu, tem que trazer o troféu aqui pra gente depois aí. Tá lá na equipe ainda. Boa. Turma, obrigado mais uma vez pela companhia. Semana que vem tem mais o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu!